Quando descobriu que ia ser pai, o ator João André dedicou grande parte do seu tempo a filmar a vida para oferecer um documentário ao filho. Próxima personagem é a série documental de 2 episódios, disponível no YouTube de João André, que mostra a entropia na vida do ator desde sensivelmente o final de O Resto da Tua Vida há mais de 5 anos. Se na altura o documentário entre a realidade e a ficção mostrava o que era feito do Kiko dos Morangos com Açúcar, a próxima personagem também segue o caminho documental e acaba como exercício de procura por uma personagem que faça a diferença no mundo do filho Afonso, chegando, João André, à conclusão de que pretende interpretar uma drag queen. Perante toda esta confusão de sentimentos, voltas e reviravoltas, o que é ou não verdade e até onde vai a personagem Juanita Andrade? No Humor à Primeira Vista recebo o próprio João André. Bem-vindo, João, obrigado. Obrigado eu pelo convite. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olha, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. É difícil não começar por falar no Resto da Tua Vida, porque eu, enquanto espectador do Resto da Tua Vida e do próximo personagem, senti, e não sei se concordas com esta interpretação, que isto pode ser visto quase como uma sequela do Resto da Tua Vida. Há um bocado desse propósito. Há definitivamente esse propósito na criação, então. Sim. Eu não sou... Ou seja, quando decidi criar a próxima personagem, eu não fui naif na forma como construí a narrativa e o modelo de apresentação. Não é uma sequela, na medida em que O Resto da Tua Vida é uma criação do Carlos Coutinho Vilhena comigo, enquanto esta é uma criação minha, onde convido, neste caso, o Carlos. Se bem que eu gosto muito desta apropriação musical que o YouTube começa a fazer, que é os feats, não é? O trabalho em colaboração eu acho que é um ótimo resultado, mas há mesmo uma tentativa de ir à procura de algumas semelhanças na forma como contar a história, porque eu acho que é isso que me poderá dar a liberdade daqui para a frente para poder começar a vincular mais aquela que é a minha estética ao invés, se bem que eu gosto muito disto, adoro o formato, mas sim, é propositado. O Resto da Tua Vida, como tu dizes, é uma criação do Carlos contigo. Sinto que a ideia eu até estive a rever isso nos créditos, digamos, de cada episódio. Está explícito que a ideia original é de ambos. Sim. Isto fez-me pensar que, se calhar, até pela própria narrativa do Resto da Tua Vida, em que vemos no fundo o Carlos a ajudar o João André a revoltar ao mundo mediático, digamos assim. Às vezes podemos pensar mais na parte da criação como sendo menos colaborativa, sendo uma coisa mais só do Carlos, mas isto pareceu-me, não sei, podes desmentir, que, ou das duas uma, ou foste muito influenciado pela ideia original do Carlos e também seguiste este caminho da realidade e a ficção, ou então também já era uma coisa tua que foi algo que vocês muito facilmente decidiram usar no Resto da Tua Vida. Ou seja, é uma coisa mais propositada também do lado do João André, que eu como espectador achava que não. Isso é muito giro, tu estares a dizer isso e imagina, eu para te responder a isso eu tenho que fazer uma contextualização de alguns acontecimentos. E a maior contextualização, ou uma das melhores coisas que eu posso dizer sobre os resultados de um processo de trabalho foi que eu em 2016 eu estava a tirar mestrado na Nova em Novos Mídia e Práticas Web, porque eu achei por bem, sobretudo porque as artes performativas em Portugal estavam de alguma forma cansadas, que eu hoje acho que não estão. Ok. E na altura eu achava mesmo que estavam cansadas, e estavam cansadas sobretudo porque estávamos numa altura que era estávamos numa pós-recessão muito grande, onde do ponto de vista cultural não houve qualquer tipo de... eu acho que toda a gente teve mesmo a penar do ponto de vista profissional, não havia qualquer tipo de trabalho, era muito difícil trabalhar.
E em 2016 eu ingressei nesse mestrado porque eu achava mesmo que a melhor forma de criar um mecenato completamente natural para as artes performativas poderia ser a partir do digital, como já começamos a ver, com Patreons da vida, etc. E pronto, e eu nessa altura comecei também, é a altura em que eu começo a namorar com a minha atual mulher, e a Carolina guionista Pinto, e aparece na série. Sim, e que eu diria que é praticamente co-criadora também da série. E o que acontece é, enquanto... Primeiro há que fazer uma ressalva que é, eu sou um apaixonado da comédia. Eu adoro comédia. Eu, enquanto ator, eu poderia ir para duas áreas, ou para o trágico ou para o cómico, e eu acho que eu sou completamente rendido ao cómico. Não pela facilidade em que eu tenho de fazer o cómico, mas pela facilidade em que eu tenho um efeito catártico quando vejo a comédia acontecer, que não tenho na tragédia. A tragédia traz-me, mas não com a mesma facilidade. E sempre tive uma grande paixão pela comédia. E enquanto eu, em 2016, estava completamente preso, e muito bem, a produtos como Na Casa deste Senhor, do Carlos Afonso, muito preso também à Odisseia, do Bruno Nogueira e o Gonçalo Waddington. Exatamente. Enquanto eu estava muito, muito preso a esse tipo de humor que, do ponto de vista geracional, está mais vincado àquela que é a minha geração, eu tenho 38 anos, a Carolina, que tem menos 9 do que eu, o que é que ela consumia? Pedro Teixeira da Mota, Guilherme Geirinhas, Manuel Cardoso e Carlos Coutinho Vilhena. Os Boomerang. E diz-me assim, olha, o que é que estes gajos estão a fazer hilariante à tua volta? Não só à minha volta, não é? Sobretudo o Carlos e o Guilherme. E eu foi a primeira vez em muito tempo em que foi a primeira vez que eu comecei a perceber o efeito geracional de existir outra geração abaixo da minha que já me faz... Já te influencia. Que já me começa a influenciar. Mas o que mais me surpreendeu não foram propriamente os sketches, foi sobretudo o pequeno modelo de negócio que estes gajos criaram, porque de repente aquilo era para o Facebook, mas todas as quartas, quintas e sextas, ou todas as quintas e sextas, ou lá o que era, a barraca estava cheia, de forma independente. Eu assim, então mas ando eu aqui... É licenciaturas, é mestrados, é pensar no ato criativo e no ato teatral. Quando, na verdade, felizmente eu tive o discernimento de ir à procura dessa coisa. E eu percebo-me que este pessoal está a fazer isto. E eu mando uma mensagem... Ao Carlos? Não só ao Carlos. Okay. Eu mandei ao Carlos... Aliás, é a primeira vez que eu estou a dizer isto. Força. Mas eu acho que já estamos com tempo. Eu mandei ao Carlos e ao Guilherme. E o Carlos eu acho que me respondeu passado meia hora a dizer, bora falar, bora conversar sobre. A única coisa que eu disse não foi nada especial, eu só disse, quando quiseres trabalhar sobre o produto morangos com açúcar usando um cameo, sei lá, foi só isto que eu disse. Eu estou aqui porque eu acho hilário isso, bora. Encontramos-nos, entretanto, encontramos, e o que acontece é, eu e o Carlos rapidamente nos começamos a dar muito bem, isso passa para o campo da amizade, e o campo da amizade começa a entrar o campo profissional, onde as minhas influências entram com as influências do Carlos. O resto da tua vida, eu posso dizer assim, por exemplo, a minha influência para o resto da tua vida, eu acho que foi esta. Eu estava também obcecado, na altura, com um documentário que o Joaquin Phoenix tinha feito em 2010, que foi o I'm Still Here. O Joaquin Phoenix, em 2010, juntamente com o Casey Affleck, virou-se em Hollywood, foi num night show, David Letterman Show, salvo erro. E com uma barba gigante, óculos escuros, certo. E diz, eu vou deixar de ser ator, eu vou ser rapper. E durante um ano andou-se a filmar sem ninguém saber o que é que estava a acontecer, montes de notícias à volta dele. Era só drogaria, só prostituição, tipo, para não dizer estamos aqui no Expresso, tem de ser um podcast. E o que aconteceu foi o fenómeno à volta da história foi muito maior do que o enredo que ele criou. A única coisa que ele disse foi, eu sou um ator muito conhecido, vou deixar de ser ator para passar a ser rapper. E é ficcional. Ele, certo, ao final de um ano, aparece no David Letterman Show, já
barba feita, etc. Está aqui um documentário, ou neste caso um mockumentary, sobre um processo de trabalho. Aí começa a ficar fascinado com a ideia de criares uma falsa realidade na percepção que o público tem, sobretudo a partir no modelo online, porque eu acho que no online isso é muito mais fácil do que fazer, do que transportar, do que o caso do Joaquin Phoenix. E esta foi a minha influência. O Carlos tinha a ideia concreta de pegar num ator que já tinha sido e de repente voltá-lo a pôr. E eu acho que de repente acaba por ser esta expressão é de onda, mas é o casamento muito bem feito, sabes? Certo. É um fit entre dois gajos que gostam de criar cenas, que por acaso também gostam de editar, por acaso também gostam de contar histórias, que tinham as mesmas influências. Tinham influências. Eu acho que isso foi uma das maiores cenas, foi que tínhamos influências muito, muito próximas. E quando não eram, rapidamente percebíamos: isso é muito bom, como é que eu não conhecia isso? E eu acho que isso é. E depois, desculpa interromper, Gustavo. E a única coisa que é: eu acho que quando tu encontras uma equipa boa, uma equipa produtiva com quem tu consegues trabalhar e que consegues ir mesmo além daquilo que é a tua expectativa, acho que é muito errado mudar. Claro. Podes experimentar outras coisas, obviamente, podes experimentar a crescer as cenas, mas e com o Carlos foi isso, tipo, demos-nos muito bem e trabalhamos, sinceramente, muito bem juntos. Assim, eu acho que neste tipo de séries parte da magia também é o espectador lá está a ficar nesse limbo de o que é a realidade e a ficção, portanto não te quero estar a perguntar coisas específicas. E prefiro mesmo, mas acho interessante discutir como espectador, ou seja, vou mais ou menos agora fazer um bocado uma análise e nem é para responder, é só depois comentas o que achas melhor no final, ou se quiseres não comentas. E agora também desvendaste um bocado disso, mas eu parto sempre do princípio que as coisas muito bem estruturadas são 95% guionadas, diria, e portanto diria que o resto da tua vida e o próximo personagem vão mais ou menos estar a bater nesse ponto. E eu acho que o que é muito bem feito e parece-me que é conseguido em ambos os casos, em ambas as séries, é haver momentos em que nós olhamos como espectadores e pensamos isto é claramente falso, e outros em que pensamos isto é claramente real. E isso é que depois no fundo justifica ambas as visões do público. Não, mas repara, tenho aqui este argumento que isto é real. Não, mas repara, eu tenho aqui este argumento que isto é falso. Por exemplo, tenho aqui alguns aspectos. As reações da Carolina quando lhe apontas uma câmara à cara durante a gravidez parecem claramente reais, eu diria que são. A vossa grande discussão, cá para mim, eu acho que é guionada, mas se me disseres que é real também não me surpreendia, porque acho que vocês interpretam aquilo bem, de forma a dar aspectos em que não, isto aqui, este tom aqui dele é um bocado falso, e depois outros espera, não, ele agora está mesmo a gritar chateado a sério. Eu acho que isso é fascinante. Depois, também me parece que, surgindo mais ou menos como sequela do resto da tua vida, dás-lhe o nome próximo personagem. Acho que no fundo estás a assumir que no resto da tua vida eras uma personagem. E também achei interessante quase o pescar de olho no final do segundo episódio, quando estás num momento a falar diretamente para a câmara, de repente o plano abre, entra o Carlos que está a dirigir-te. Volta àquela ideia de quase... no resto da tua vida eras um peão de uma manipulação de narrativa. Uma manipulação de narrativa. Pronto, isto lá está. Eu não quero que confirme nada disto. Isto fica aqui. Acho que como espectador é interessante. Depois também as pessoas que ouvem podem ter interpretações diferentes, podem se relacionar também com estas. Já explicaste que também és um grande fã de comédia, que já acho que dá para perceber, mas eu diria que a forma como tens escolhido interpretar a comédia é numa postura muito séria, ou seja, não é um agora estou a dizer uma piada, eu estou a falar de um assunto sério. Houve essa discussão até como Succession, que era tipo o Jeremy, agora estou-me a esquecer do Strong, não, qual é o... Mas tu achas Succession uma série de comédia? Sim. Achas? Acho que sim. Ok. Sim, pode ser interpretado como tal. Sim. Não via dessa forma. Até tivemos aqui um episódio com o Rui Mirama e o Guilherme Ludwig em que foi essa a discussão. Foi? Ok, não me recordo. Se era eu uma ouço, comédia. Obrigado. Mas eu diria que estás a interpretar como se fosse um drama, mas sendo uma comédia. Bem, eu acho que isso pode ser visto, já que estávamos a falar de resto da tua vida
e de próxima personagem, isso pode ser visto em ambos. Uhum, Mas em ambos acho que numa história e uma boa comédia tu tens de ter, não é numa boa comédia, na verdade numa boa história tu tens de ter o contrapeso, não é? E a narrativa, em primeiro lugar, independentemente de tudo o que tu disseste, tudo o que eu conto é real. Uhum. Mesmo em resto da tua vida, é real. Perguntam-me várias Podes vezes. ensinar uma coisa que foi real, Claro, não é? mas perguntam-me várias vezes. Mas tu entregaste mesmo pizzas? Mas isso é necessário saber para aquilo que é o ponto da narrativa da série? É como na próxima personagem. A discussão que eu tive com a Carolina eu preciso de saber. Ou seja, eu acho aquilo que tu indicaste, acho ótimo. Mas é necessário saber o que é real, o que é que não é. Eu acho que é mais. Eu até prefiro não saber. Claro, sim, certo. Mas o que eu digo é: a minha postura neste podcast, neste momento, não é a mesma postura que eu tenho quando estou a pensar enquanto estou a cozinhar, claro. Porque estou a ser gravado, tenho 3 câmaras a filmar. Sim. A minha postura muda. Passo a ser alguma coisa que poderia ser considerada como eu numa circunstância. Uhum. Pronto. Não sou eu que digo isto, não sou eu que defendo isto. É um encenador. O João Brites é que defendia sempre o que é que sou eu numa determinada circunstância. A minha personagem intermédia. E a minha personagem intermédia é de que forma é que tu te vês quando estás a ser observado. Portanto, eu, espectador, a partir do momento em que estou, por exemplo, sei lá, numa sala de teatro e sou espectador e sou convidado a subir para cima de um palco, eu já estou num modelo de ficção, mesmo que eu não esteja a dizer ficção nenhuma. Porque eu estou a ser, naquele momento, estou a ser observado. Claro. E aqui é um bocadinho a mesma coisa, que é como é que eu conto uma história que é real, mas de que forma é que eu conto uma história real? Sobretudo porque a minha história pessoal não tem interesse nenhum. As nossas vidas pessoais fora no campo real não têm interesse. O que tem interesse é de que forma é que nós pegamos nas particularidades do nosso dia-a-dia e as contamos. Aquilo que o humorista, que o stand-up faz, muitas vezes anotar o dia-a-dia. Eu estou constantemente... Eu e a Carolina fazemos esse exercício várias vezes porque somos do teatro e porque ambos escrevemos, a Carolina muito mais do que eu, e porque gostamos muito de humor. Que é, todos os dias, olha, nós conseguimos facilmente 5 minutos com o que acabou de acontecer. Nós agora, se tivéssemos essa prática de escrita, que não é a nossa cena, atenção, eu pelo menos eu não conseguiria, eu não sei escrever humor, eu não sei escrever. A escrita de stand-up tem uma técnica muito, muito própria que eu não tenho, nem os timings, nem a percepção da escrita. Mas é sempre o contar a minha vida numa circunstância, neste caso ficcional. Por isso é que eu acho, e desculpa, tu não me perguntaste isso. Não, mas aliás, eu nem acho, é mesmo a convicção que é o stand-up não pode ser posto à parte daquilo que é o teatro. Ou seja, stand-up é teatro. Stand-up é teatro, sim. É só isto. Se bem que depois há variantes mais de stand-up mais teatrais do que outras. Não, está bem, mas o teatro também se divide em várias áreas. Mas eu também acho que há stand-up comedians que negam que stand-up é uma coisa muito próxima do teatro. Tipo, afastam-se propositadamente disso. Já tive esta discussão várias vezes. Pronto. E até disse aqui um bocadinho como tom provocatório para quem possa estar a ouvir isso. Eu já tive esta discussão várias vezes. O stand-up é só um ato performativo de um gajo, digo plural, não é? De um gajo em cima do palco a contar uma história. Mas não, e mesmo que sejam histórias reais, não deixa de ser aquilo que estavas a dizer, que é ficção, porque está a ser é uma história contada. É uma história contada. Foi apurada para palco. Tem timings que tem que cumprir para funcionar. São timings contados. Exatamente. São timings feitos. É uma interpretação. Já não sei quem é que eu estava a ouvir. Acho que foi o Pedro Teixeira da Mota. Já não sei se foi no Watch, não sei onde é que eu ouvi. Que ele estava a dizer que precisava de 10 shows para perceber quando é que o espetáculo está no ponto, ou quando é que começa a ficar no ponto. A única diferença é que eu, no meu caso, não testando texto ao vivo, mas nem tem a ver tanto com isso, que é a prática é exatamente a mesma, ou seja, é um ensaio, é um testar até aquilo ficar no rigor. Portanto é um bocado a mesma coisa. Desculpa, interrompi-te, Gustavo. Não, por amor de Deus.
O que é que existe se há este limbo de realidade e ficção? Como é que é um momento de escrita de guião? Porque existem 3 guionistas creditados, tu, a Carolina, já falámos dela, e ainda o Guilherme Ludovice, que Sim. faz stand-up, já escreveu também outras séries. Como é que é esse processo de escrita de guião? Epá, neste caso foi muito confuso. Então, Foi muito confuso também porque foi um projeto que se estendeu ao longo de muito foi. tempo, não é? Este não foi o nosso primeiro projeto. Ou seja, nós Ok. começámos por escrever outra coisa que entretanto teve quase a ir. Epá, só que do ponto de vista de produção era necessário os meios gigantes. E aquilo precisava de ir para uma emissora. Tão simples quanto Certo. isso. Não havia maneira. Pá, e estávamos quase, até que alguém roeu a corda. E foi daqueles projetos que de repente fica em saco, fica aí guardado numa gaveta para um dia mais tarde, e enquanto isso não acontece, eu estou na sala tipo a comer cheetos e Doritos, a chorar um bocadinho em posição fetal, porque a ideia que tinha tido não foi avante. Pá, e há um dia que o Guilherme me manda, atenção, ele manda-me isto para eu ver como manda um meme qualquer, tipo, Sim. manda tipo um solo, não é um solo, é um espetáculo que a Luana lhe tinha enviado, Ok. que era Nate, The One Man Show, sim, de sim, Natalie sim. Palamides. Exatamente. Pá, e eu quando vi aquilo eu assim, olha, o contrário pode ser feito, pá. E não tem nada a ver e nem sequer é uma apropriação da mesma ideia, Uhum. porque aquele contexto de redneck é tão... contextualizando a Natalie, uma humorista e atriz norte-americana, penso, Acho que sim. não tenho a certeza, que faz um espetáculo que está na Netflix, que é o Nate, a One Man Show, onde ela é uma drag king. Uhum. E o texto, mas sobretudo a forma como ela se apresenta ao vivo, é um comportamento e um ato performativo altamente contemporâneo. E quando eu vi aquilo, eu assim, isto é hilariante, isto é tipo, que exercício incrível é este. Eu adorava ver isto tipo no Nacional da Ana Maria II ou no São Luís, porque isto é muito bom e tecnicamente é exímio. É exímio, ou seja, é tecnicamente, claro, é tecnicamente do ponto de vista de show, mas eu falo em relação à Natalie Palamides. Ela é tecnicamente uma atriz exímia naquele exercício. E eu fiquei tão fascinado com aquela introdução, que eu acho que foi no dia a seguir. Eu acho que nesse próprio dia eu falei com a Carolina e eu assim, pá, se eu fizesse uma drag queen, tipo, era uma cena. E depois falo com o Guilherme, e o Guilherme achou a ideia brilhante. Agora, a questão foi, e a narrativa e o guião começa a ser construído, sobretudo quando nós começamos a ter percepção e consciência da seriedade que acarreta aos dias que correm um branco privilegiado heterossexual fazer uma drag queen. Uhum. E Nós isso não também sabíamos. é referido no segundo episódio. É referido. É referido porque são campos que são... Ou seja, tinhas algum receio de enverdar por esta personagem, inicialmente? Não, eu não tinha receio nenhum, Então. porque eu acho que eu tenho que ter a liberdade de poder fazer. Existia, no entanto, uma cautela por parte dos meus colegas, Carolina Picoito Pinto e Guilherme Ludovice, de bora lá, tipo, ver de que forma é que conseguimos abordar isto de uma forma respeitosa para com todos. Sobretudo, e nunca esquecendo que isto começa verdadeiramente com uma coisa que eu quero fazer para o meu filho. E então há essa ponte que é, eu verdadeiramente não me importo do que é que estou a fazer e de que forma é que estou a fazer, a partir do momento em que a única coisa que eu estou a criar é uma cena ficcional. Eu estou a fazer uma série, eu não estou a ferir ninguém, não estou a fazer mal a ninguém, e palavras são só palavras, mas eu, mais do que isso, eu estou mesmo a fazer uma coisa que um dia o meu filho vai ver, e que eu escrevo deliberadamente, que é para o meu filho. Portanto, há esse cuidado, há essa dimensão. E agora, de que forma é que o guião foi escrito? Ele foi sendo escrito. Mas o que me dás a entender é, pelo contexto em que a ideia surge, estavam a pensar num espetáculo ao vivo e não numa série? A primeira coisa que eu penso é num espetáculo ao vivo.
Porque E a série vem como caminho para o espetáculo ao vivo. a série vem Naquela ideia de fórmula até de negócio ou que o Exatamente. humor encontrou no A digital. série vem na sequência daquilo que eu em 2016 ou 2017 encontro quando sou presenteado no Facebook com um boomerang. Uhum. A série vem nessa sequência. Então, Na sequência de ver isto, a certa altura, é até contraditório, que é de repente o espetáculo, e atenção, porque eu não sei se vou fazer espetáculo ao vivo, Já vamos falar disso então. mas fazer um espetáculo ao vivo a seguir a uma série como esta, o espetáculo ao vivo é um produto de merchandising. É a lógica do resto da tua vida, Exatamente. por exemplo. É a lógica de produtos, ou melhor, é a lógica de ter podcasts semanais ou o que Exato. seja e depois promover um Cubo. solo. Exato. Começaram com Cubo, exatamente. Começaram com Portanto, Cubo. Agora Cubinho. Era Cubo, pois era Cubo. Era Cubo, elevado ao Cubo. exatamente, era o nome do espetáculo. E Mas repara, é aquilo que toda a gente faz. A Joana Marques é isso que faz. Quando vai para o Altice, é isso. Repara, ela está a ser ouvida diariamente na Rádio Renascença. Uhum. É aproveitar é aproveitar, tipo, está ali o público. O que é que eu tenho de fazer? Eu de repente eu não tenho nenhum modelo de apresentação. Exatamente. Portanto eu tenho de o criar. Mas isso é interessante porque nós falamos muitas vezes, e até aqui no podcast, que a comédia cresceu muito em Portugal nos últimos anos, mas poucas vezes referimos que se calhar o que fez a comédia crescer nesses últimos anos é quase a ideia de um novo modelo de negócio. Estamos a ter uma linguagem um bocado capitalista, não é? À volta Mas é verdade, mas é isso que falta de forma independente, os humoristas conseguiram, claro. E muito bem. E ressalvo aqui o de forma independente, ou seja, sem necessidade de recorrer a órgãos de comunicação social tradicionais, o que seja. E sobretudo a subsídios. Uhum. Eu tenho sempre de me virar para o teatro porque é de onde eu venho e é para onde eu vou sempre. Mas eu acho que essa é a grande diferença. É aquilo que o teatro em Portugal está muito atrás. Eu vejo colegas com companhias de teatro e que muitas vezes eu não percebo mesmo se são info-excluídos ou se não estão atentos ou se pura e simplesmente por uma questão de orgulho não querem ceder a uma linguagem mais web, e eu não consigo perceber, e só dizer isto eu já me sinto velho em dizer mais web. Repare, isto já é obsoleto dizer isto. Sim. E eu acho só que é só saber em que mundo e em que ano é que vivo e que profissão é que faço no ano e mundo que vivo. Pá, é só isso, é estar atento. Mas estávamos a ir pela conversa de encarares uma personagem como drag queen e que questões é que isso te podia levantar. Neste caso tu tens a ajuda do Fábio Casaleiro, que é a Cherry Flavor. Sim. Chegas, portanto, à personagem de Juanita Andrade e dizes na série que querias encontrar uma personagem que fizesse a diferença no mundo em que o teu filho vai viver. De que forma é que esta personagem faz isso? Eu acho que, e eu vejo, por exemplo, eu lancei ontem o segundo episódio. Uhum. E contrariamente ao primeiro, eu já tenho ali tipo assim uns comentários um tanto ou quanto reacionários. Ok. E é um bocado isso que eu quero levantar, que é, se não há problema nenhum em eu, João, poder fazer de Hamlet, não é? Uma personagem icónica de Shakespeare, porque raio é que eu tenho de... Portanto, sou eu a interpretar uma personagem numa determinada circunstância, a dizer palavras que não são minhas, porque raio é que eu não posso tentar fazer exatamente o mesmo exercício como drag queen, sobretudo quando vemos grandes atores como o Robin Williams, que fez o Mrs. Doubtfire. Qual é que é a diferença de eu fazer uma drag queen para o Robin Williams fazer o Mrs. Doubtfire, ou para a Natalie Palamides fazer o Nate, ou para o César Mourão fazer de ou velho. para fazer de Esperança. Uhum. Exatamente. Ou do Herman José, todas as personagens do Herman e por aí sucessivamente. Portanto, eu acho que é só um pouco mais. Eu sei que também vou espicaçar a partir do momento em que não sou a Dona Amélia, por exemplo, e sou deliberadamente drag queen, não é? Uhum. É um nome muito mais pampanante e que tem um imaginário, ou seja, o imaginário à volta daquilo que é o drag queen
está muito mais à volta daquilo que é a noite, daquilo que são as más práticas. É uma coisa muito mais que é visto como uma coisa mais obscena do que de repente ser só a Mrs. Doubtfire que o Robin Williams fez. No entanto, não há diferença nenhuma. É exatamente a mesma coisa. E eu pego um bocadinho por aí. Eu acho que essa pode ser a diferença para o mundo que eu quero para o meu filho. E eu não deixo de ser um ativista. Agora, o modelo, a forma como eu faço ativismo são nos meus espetáculos, são nos meus documentários, na forma como escrevo, porque também não sei fazer de outra forma e não estou a ser descrente face aos ativistas que o fazem com cartazes. Mas essa não é a forma que eu tenho e falo de ativismo porque sou pai. Antes de ser pai eu não pensava em metade destes problemas, pensava noutros. E depois eu tenho também uma forma muito eu gosto muito do deboche, eu gosto muito da provocação, e por isso é que pode ser visto assim como um bocadinho mais intriguista, não sendo, estás a perceber? É por isso que eu acho que pode ser uma boa lição para o meu filho. É só por isso. Ok, tu a certa altura, aliás, tu não, a Carolina a certa altura diz que andaste 3 anos à procura de uma personagem que está a ser muito difícil de concretizar. Isto é um tema também abordado um pouco no resto da tua vida, mas na realidade portuguesa os autores podem ter um luxo de estar 3 anos à procura da próxima personagem? Não, claro que não. Então o que é que, roubando também uma Claro pergunta que o Carlos Coutinho Vilhena te faz na próxima personagem, mas que é aberta no final do resto da tua vida, como é que correu a audição? O que é que andaste a fazer até chegarmos ao próximo personagem? Como é que correu o casting, não é? Eu na verdade... Ou os castings, ou os acredito castings. que tenhas feito mais. Por acaso não. Mas... O que é o por acaso não? Não, por acaso eu estava a pensar, sei lá, poderia até ter feito algum casting ou assim, mas não fiz rigorosamente nada. A minha vida desde então foi passada a dar aulas e a pensar mesmo de que forma é que eu me apresento publicamente novamente. Foi aquilo que eu tive a pensar estes últimos 5 anos. Ou seja, estiveste a pensar nesta série. Estive a pensar nesta série, de que forma é que me apresento. Mas voltando ao resto da tua vida, isto só acontece porque eu não tive nenhuma audição. Ou seja, porque eu, entretanto, eu não tive nenhum convite para nenhum casting ou nenhuma audição, percebes? Nós em Portugal nós temos mercado para 40 pessoas, continuamos com esse problema. O que o resto da tua vida me trouxe foi de repente um público e fez com que eu, de alguma forma, talvez consiga também ser independente. Foi só isso. Porque o que é que eu andei a fazer? Continuei a dar aulas. Aulas de teatro. Aulas de teatro, até que há 2 anos deixei de dar aulas porque entretanto achei que precisava mesmo de fechar aquilo que estava a fazer, já tinha tudo filmado, e para me dedicar a 100% a editar e a montar a série, os últimos 2 anos, na verdade, têm sido sustentados a 100% pela Carolina. E isso faz com que eu tenha de dizer outra coisa em relação a esta série, que é... Eu sou mesmo um grande privilegiado, em primeiro lugar, porque esta série trouxe-me algumas coisas muito, muito boas. A primeira de todas foi o Guilherme Ludovice. O Guilherme Ludovice foi tipo... é um encanto, é um ser humano inacreditável, e depois tem uma particularidade que é genial. A primeira coisa que eu vi escrita do Guilherme é um sinal muito claro da forma como eu vejo o trabalho do Guilherme, que é: o Guilherme é um gajo que me fascina muito, muito, muito pela pessoa que é, mas depois pelo humorista e guionista que consegue ser, que eu acho incrível. Depois, António Pedro Lima, que é mesmo o meu confidente, que não está constantemente, mas portanto faço um telefonema e vamos embora. E depois entra na série como confidente, certo? E é ator. Exato. E depois inevitavelmente a Carolina, que é a minha mulher, que é a pessoa que co-criou isto comigo. E eu até acho muitas vezes errado estar só o meu nome, ideia original, porque, sei lá, porque vivendo com uma pessoa eu já não tenho discernimento de o que é que foi dito, o que é que foi partilhado, o que é que foi ideia de quem. Só que pronto, tem esta coisa de ter que de repente ter de assinar.
Pá, e eu na verdade, durante estes 5 anos tive a ser apoiado ou ancorado por estas 3 pessoas, e às vezes nos intervalos de trabalho pelo Carlos, quando ia ter comigo ao escritório e via o processo de edição e dizia, pá, eu iria mais por aqui, ou eu iria, pá, nunca me passou paninhos quentes naquilo que eu estava, ninguém, estás a ver? Portanto, é um bocado aquilo que eu tenho feito estes últimos anos, tendo agora a noção que para a semana tenho que procurar trabalho. É isto. É duro. Aliás, deixei isto com um ponto trágico, mas não é trágico, atenção. Isto é pensado, obviamente, mas pronto, é o que é. Mas pensado até que ponto? Pá, sei lá, é a profissão que eu decidi, escolher, pá. Pois. Eu digo a certa altura, decidi ir para gestão. Eu tenho muitas vezes esse pensamento, eu devia mesmo ter ido para gestão, só que eu não sei fazer isso, estás a perceber? Pois. Eu não sei fazer. Eu sou horrivelmente infeliz. Pá, se eu não sei fazer contas, não me metam a fazer contas, estás a ver? Pá, e num escritório eu sou horrivelmente infeliz também. É isto que eu sei fazer. Pá, portanto eu tenho que me pôr um bocadinho. Pá, quem anda à chuva molha-se. Tipo, claro. O que é que eu posso fazer? É a vida que eu escolhi. Há uma cena na lavagem de carros com o António Pedro Lima, sim, certo? António Pedro Lima. Em que estás chateado com a vida e com o teatro também. Sim. É com o meio. É com o meio, certo? Sim. Exato, com o meio. Dizes que os teus pais deviam ter obrigado a ir para a gestão, lá está. Que o teatro não serve para nada. Tendo em conta estas dificuldades, já sim. És pai. Sim. Que postura é que vais ter se o Afonso quiser ir para a Escola Profissional de Teatro de Cascais? Pensas nisso? Penso, e não quero nada que ele siga isto. Verdadeiramente. Ele faz o que bem entender, obviamente, mas eu não quero nada. Primeiro porque, pá, isto não há mercado. E acho que é mesmo... Isto é anedótico. Isto é em qualquer país europeu. Isto não acontece. Isto é anedótico o que acontece em Portugal. E depois porque, pá... Exatamente o quê? Nós não temos educação. Muitas vezes os atores e o pessoal do teatro diz, falta-nos subsídios. Não é nada, não nos falta subsídios, falta-nos a educação. Nós não sabemos o que é ir ao teatro, nós não temos práticas culturais, nós não sabemos o que é pegar num livro e ler. Hoje estamos melhor. Hoje eu acho que os anos 90 com as leituras obrigatórias de alguma forma transformaram isso, mas nós não temos hábitos literários, nós não e o hábito literário é o primeiro para fazer com que as pessoas comecem a consumir teatro. Agora, volto a dizer, eu acho que isso é um processo educacional e que tem de ser feito só assim, porque repara, lá porque eu gosto de trabalhar uma coisa que pode ser vista como mais comercial, e quando eu digo comercial não é num tom pejorativo, é uma coisa que é pensada para um público mais abrangente. Isso não quer dizer que um Vítor Hugo Pontes não tenha a necessidade e mesmo a obrigação de criar um espetáculo de forma completamente independente. E ele não tem. Um Vítor Hugo Pontes, coreógrafo, encenador, tem que estar, ou um Ricardo Neves, que tu já aqui tiveste, tem que estar sempre sujeitos a grandes apoios. O Ricardo Neves, quando faz um espetáculo com uma banda sonora, não sei se tiveste a oportunidade. A banda sonora, aquilo é... Nenhum humorista em Portugal consegue fazer aquilo. Não há meios. Conseguir consegue, mas depois não ganha dinheiro. Mas aquilo é necessário. Aquilo é uma obra inacreditável e que tem de ser vista. A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas do Tiago Rodrigues. Aquilo não tem... se formos a ver pelo lado comercial de ganhar dinheiro, aquilo não pode ser feito. Mas aquilo tem de ser feito. Entendes qual é que é o problema? O problema, e em Portugal o problema é esse, e então aí vamos à falta de apoios. Se nós não temos uma política educacional que faça com que os putos saibam o que é teatro e as pessoas não sabem o que é teatro, logo nunca existirá uma política de apoio e incentivo à arte. E quando eu digo de apoio e incentivo à arte, não é o dinheiro necessário não é necessariamente o dinheiro dos contribuintes. Pode ser em política de mecenato cultural, que não existe, é inexistente. Talvez... Temos de forma independente, como um Patreon, não é? Mas eu digo do ponto de vista fiscal, as empresas terem algum tipo de apoio ao facilitar, sei lá, eu sou uma empresa de som e de repente tenho
um apoio qualquer fiscal por ajudar 10 companhias de teatro com material técnico, por exemplo. Não existe nada disto, estás a perceber? E essa é a maior dificuldade, e por isso é que eu acho que em Portugal não existe mercado, e por isso é que eu ficaria muito descontente se... Não ficaria descontente, mas preferia sempre que o meu filho fosse para mecânico. Mas, por exemplo, estavas a falar da Catarina e a Beleza de Matar Fascistas. É uma peça com muito sucesso, eu diria. Está bem, mas antes de lá chegar... Mas não dá dinheiro. A Catarina e a Beleza de Matar Fascistas Repara, não hoje... é rentável. Isso eu, como espectador, diria que é estranho não ser rentável. Hoje a Catarina e a Beleza de Matar Fascistas, espetáculo de Tiago Rodrigues, sim. Hoje... Premiadíssimo. Exato, há pouco tempo em Nova Iorque. Premiadíssimo. Hoje... Em novembro de 2024 é rentável, mas quando foi... Então, e os outros 40 espetáculos que o Tiago Rodrigues fez? Esses não. Além disso, este só foi possível de ser feito porque foi uma produção do Teatro Nacional da Ana Maria II. E logo aí entram apoios e subsídios. Claro. Só por isso é que ele está aqui. Ele só teve a oportunidade... Repara, isto é perverso. Ele só teve a oportunidade de ser premiado porque foi subsidiado. Acho que aqui está uma resposta. Claro. Não é? Eu só consigo chegar a um determinado nível se tiver os meios para conseguir fazer aquilo que me... Repara, é a mesma coisa. Eu só vou para o YouTube porque não consigo fazer cinema. É um bocado a mesma coisa. Eu só faço o que faço porque não tive meios para mais. E no teatro o pessoal só faz o que faz porque não tem dinheiro. Ponto. Desculpa, ganda seca, é a primeira vez que se fala tipo num tom tão... Não é verdade, não é verdade. Desculpa, Gustavo, não queria nada disto. Tu estiveste muitas vezes doente durante o processo? O que é que aconteceu exatamente? Como é que tu sabes disso? Fontes. Ok. Tive, foi horrível. O que é que aconteceu exatamente? O meu filho foi para a creche. E eu a partir daí, imagina, aconteceu, estávamos a fazer o Síndrome de Lisboa do Carlos. Estavas a ensinar? Estava a ensinar, já tinha ensinado o espetáculo, já tinha estreado, íamos para Torres Vedras e começamos logo bem, tive uma apendicite aguda e tipo, imagina, em outubro. Depois vou para casa e o meu filho estava doente, e quando eu vou para casa a recuperar com pontos na barriga, tudo mais um par de botas, super mal, etc., apanho constipo-me. Essa constipação tornou-se numa gripe, numa conjuntivite, numa sinusite, numa rinite. Portanto, isto durou-me tipo 1 mês e meio. Depois eu tive todos os meses doentes. Todos os meses. Ou seja, além da loucura que vemos além na da série... loucura, sim. E há uma coisa muito gira que é a última cena da série. Eu estou com pontos na perna porque caí e aleijei-me mesmo muito. Então, eu tinha de gravar uma última cena, que é uma cena em que eu estou com o Afonso no teatro. Tinha de gravar isso. Exato, sim. E eu já tinha tudo montado, tudo fechado, e tinha o espaço na minha timeline aberto para inserir aquilo na timeline, fechar e enviar para a cor. Só. Eu tinha um dia, já andava nesta brincadeira e tinha mesmo só um dia. E estava bué da estressado e fui correr e decidi não levar telemóvel, não sei por que carga d'água. Corta para eu a ligar à Carolina de um telefone de um senhor de segurança, dizer: vem buscar, temos de ir para o hospital porque eu caí e estou a ver a minha tíbia. Corta para a médica a cozer-me, a dizer: agora tem de ir para casa, 15 dias de repouso, etc. E passado 2 horas estava eu com o Afonso às cavalitas a brincar aos teatros, a filmar. Acabei de filmar, fui como Juanito ou não? Não. Isso já tinha. Não, é uma parte em que estou casual. Estou casual chic com ele às cavalitas. Não, é mesmo o fim em que eu estou Vitória, acabou-se a história. Sim. Tanto que eu estou com a perna esticada porque estou cheio de pontos na perna. E acabei de gravar, fui editar até às 3 da manhã para no dia a seguir estar a entregar tudo para ir para a cor. Ao Jorge Albuquerque, que foi outro Santo Jorge também. Sim. Sim. Falaste há pouco que ainda não tens a certeza se a Juanita Andreg vai ter uma consequência em palco, digamos assim.
Sim. Qual é que é a dúvida? Porque parece que a lógica, até estamos a falar na lógica do que aprendeste no mestrado que falaste Sim. há pouco, de fazer um produto no digital, ter um produto de merchandise, como lhe Sim. chamaste, em palco. Qual é que é a dúvida? A dúvida é só saber se vende bilhetes ou não, é só isso. Então, mas só- agora não era o momento para colocar à venda? não. E é isso que vai acontecer, mas é tão simples quanto se eu vejo que não vendo, eu não me predisponho a fazer. É simples. Mas a tua dúvida no momento em que estamos a gravar é se o espetáculo vai acontecer. Não, imagina, exato. Isto é, ou seja, na base deste modelo, eu agora o que faço é apresento, nesta data vou fazer um espetáculo. As bilheteiras estão aqui, certo? Exato, exatamente. Só que eu só preciso saber, com a reação do segundo episódio, primeiro, se tenho buzz suficiente para conseguir vender bilhetes ou não. É só isso. Mas eu acho que vais sempre conseguir vender bilhetes. Pronto, eu também Agora, acho que sim. E nessa base vai depender também tamanho da sala, essas coisas. Acredito que tenhas tudo pensado, sim, não é? Sim, claro. Mas Não, a lógica agora é abrir uma lógica bilheteira, é abrir uma bilheteira e faço um espetáculo. vai acontecer. Vai. Ou seja, nos próximos tempos podemos Não, contar o que eu com... digo é, se de repente eu abro a bilheteira e não tenho um bilhete vendido, eu não posso fazer. Sim. É isso que eu. Mas vais vender. É porque já houve mais essa do que altura em que eu fazia teatro para percebo. 3 pessoas. E já não estou muito para isso, sinceramente. Pois. Mas Ok. sim, mas a lógica é essa. A Mas, ou lógica seja, é o fazer... espetáculo ao vivo está escrito. Foi a primeira coisa a ser escrita, foi o espetáculo ao vivo. Pois exatamente, lá está. Yeah. Primeira coisa foi o espetáculo ao vivo. E teve que ser mudado tendo em conta os episódios da série? Não. É uma coisa à parte. Nada, é uma coisa à parte. É uma coisa à parte, porque a personagem, e é aí que a minha âncora é essa, a personagem é a Juanita Andreg. O espetáculo é outra coisa. Aquilo é a procura de uma personagem para um espetáculo que eu vou fazer. O espetáculo é outra cena. Que é com aquela personagem. E já que estamos a falar também desta realidade do teatro em Portugal, e acho que estamos a ser bastante abertos nestas questões de o que é que dá dinheiro, o que é que não dá. Sim. A ideia é isto dar dinheiro com o espetáculo ao vivo. Claro. Ou seja, óbvio. se pagar a série, o investimento que houve na série, sim. com o espetáculo ao vivo. É isso mesmo. Certo? É isso mesmo. Uhum. Acho que é aquilo que é justo também, sabes? Claro. Que é, eu não obrigo ninguém a ver o espetáculo, no entanto ofereço uma série a toda a gente. Agora é tipo, quem quiser e tiver curiosidade para ver o que é que eu consigo desenvolver ao vivo com aquilo, esse é o meu desejo. Sim. No final não, na descrição dos episódios aparecia sempre um manifesto, eu até tenho aqui anotado para não ler mal, homeostético. Homeostético. Na descrição dos 2 episódios. Sim. O que é que era exatamente isto? Parece uma coisa muito intelectual. E o propósito é parecer mesmo isso. Então, o movimento homeostético. Parecer e não ser? Parecer e não ser. Tudo o que é pode não ser e em simultâneo ser também. Que é o movimento homeostético. Foi um movimento artístico criado nos anos 80 por Pedro Proença, Manuel João Vieira, Xana e Pedro Portugal. Quando disseste Pedro Proença, eu guardo. Não, o artista. E criaram muitas coisas, nomeadamente Enapá 2000. Portanto, homeostética é só um termo muito caro que um grupo de gajos, artistas plásticos e músicos nos anos 80 arranjaram, que não quer dizer absolutamente nada. E como eu gosto muito do movimento homeostético, que é um movimento muito de deboche e muitas vezes até muito ordinário, eu achei por bem reerguer o movimento homeostético e tentar reerguê-lo e com um pós-homeostético. E então aquilo é o primeiro e segundo manifesto homeostético, que quer dizer muita coisa e não quer dizer absolutamente nada. Aquilo é um exercício é um exercício de liberdade que eu e o António Pedro Lima tivemos a escrever. Já tínhamos escrito muitas daquelas coisas, e que está ali para quem quiser. Ninguém lê aquilo, nunca ninguém abre, mas está ali. É um... pronto. É a forma que eu tenho, é a forma que eu tenho de escrever humor, sabes? É ali. Eu rio muito com aquilo. Com aquela muito. Seriedade. Sim, porque aquilo não tem seriedade nenhuma. Aquilo é uma palermice o que está ali escrito. É uma palermice. Irrita-te às vezes algum intelectualismo do meio artístico? Tanto. Tu, por um lado, também não te consideras intelectual? Não gostas de pensar em ti como um tipo intelectual? O que é isso? Não sei, estou a perguntar. Não.
Não te vês como. Não. Mesmo pelo tipo de conversa que até tivemos aqui hoje neste episódio. Acho que há partes bastante. Epá, está bem, mas isso é porque eu não sou mecânico. É tipo. Mas imagina, se tu quiseres, podemos ter aqui uma conversa sobre uma viagem que eu fiz de carro Uhum. até Veneza, estás a ver? Com o meu filho num carro sem ar-condicionado e, portanto. Que não está reproduzida na série. Não, nem sequer está abordado. Sequer. Ah. Não foi durante, foi no processo. Mas Foste daqui até Veneza. fomos daqui Quanto até. tempo? Foi um mês. Fomos e voltámos. Foram 8.000 quilómetros. Mas a questão é: eu posso dizer o trajeto todo agora. Pá, isso não é propriamente intelectual, não é? Não. Estar a falar aqui sobre. Pá, Curioso, calhou estarmos a falar eu de fiz teatro. mais ou menos a mesma viagem de carro também. A sério? Até Roma. Até Roma? Uhum. Em que carro? Num Volvo. Não foi num. Pronto, Não é foi que eu num- fui num Defender, pá. Sim. Faz muita diferença. Mas É dormir no carro. Iam acampando. Yeah. A dormir na A dormir parte, em cima numa do carro. tenda em cima do carro. Nós íamos acampando. Eu fiz Então isto foi igual. quando era novo. Ok, giro. Não foi com os meus pais. Quanto tempo? Foram talvez 15 dias. Ok, então, sem parar, non-stop. Sim, mais ou menos. Pá, pois nós não podíamos fazer viagens muito longas Uhum. por causa do Afonso. Na altura tinha um Claro. ano só. Portanto, mas olha, essa é talvez, se fosse rentável, a forma como eu gostava de viver, a viajar. Uhum. Verdadeiramente. Não, mentira, também gostava de estar quieto, tipo no Alentejo, sem fazer nada, por acaso. Tu, durante a série, há sempre esta ideia de que é uma oferta para o teu filho, e a certa altura pedes ao Carlos para ele dizer uma coisa para o Afonso ver quando tiver 15 e 21 anos. Sendo isto uma prenda para o Afonso, o que é que achas que ele vai achar da série quando a vir com 15 e 21 anos? É pá, uma parvoíce. Acho. Mas o que é que queres que ele ache da série, no fundo? Epá, eu Só o deboche de Não, olha esta coisa parva que nós fizemos? Não? há algumas coisas que imagina, a verdade é que eu trabalho em teatro há 20 anos, já é bem da tempo. Uhum. Eu comecei a trabalhar há 20 anos e nesta área, e eu estou numa altura da minha vida em que eu começo a perceber que, sobretudo tendo um filho e sobretudo querendo ter mais outro, porque gostava, eu preciso mesmo de perceber se continuo a criar e se isto é uma forma de eu ter uma estabilidade profissional, mas sobretudo uma estabilidade pessoal que me permita dar a vida que eu quero ao meu filho e a educação que eu quero ao meu filho, porque a partir do momento em que o meu filho nasceu, esse passou a ser a minha prioridade. E o que acontece foi, eu tenho duas maneiras de fazer. Então eu tenho de lançar alguma coisa, então que essa alguma coisa seja muito especial e que tenha um propósito para o meu filho. Porque se não servir o propósito, então eu tenho de mudar. Eu tenho de começar a fazer outra coisa. Eu não estou a dizer que deixo as artes performativas e que deixo o mundo dos espetáculos. Não, se calhar a forma como eu abordo este tema, se calhar deixo de ser ator, se calhar começo mais a fazer criação, começo mais a encenar, que eu até gosto mais do que ser só ator. Portanto, acaba por ser Pá, eu estou sempre a referir isto, mas isto é só um termo que eu uso. Acaba por ser só um objeto que é deliberadamente oferecido para o meu filho, mas que tem o intuito de fazer com que a minha vida tenha uma continuidade artística. Se não tiver, então que acabe com uma cena que eu olho e que não me avergonhe. Faço-me entender? Sim. Faz sentido? Sim, isto está até ligado com aquela ideia que estávamos a dizer de para isso vou fazer gestão, não é? Pá, sim, é Para isso isso. vou fazer gestão. E por isso é que eu também não tive pressa. Eu tive muita pressa a fazer isto, mas não tive. Eu só lancei quando eu olhei e eu assim, eu não tenho mesmo mais nada para fazer aqui. Está exatamente como eu gostava. Eu demorei todo o tempo do mundo, porque eu tinha de ter a certeza que no fim, independentemente de ter uma reação muito boa ou não ter, ou essa reação ser inexistente, eu tenho de olhar para aquilo e não posso envergonhar daquilo que fiz. Pá, e isso aí eu estou tranquilo com isso. Pá, a reação do meu filho, não sei, não faço ideia.
Mas eu espero que seja boa, e se calhar, se for boa, é sinal que a educação que eu lhe dei, que a Carolina, aliás, não eu e a Carolina, que toda a gente à volta dele lhe deu, era a educação que eu queria. Imaginava. É isso. Estás a falar muito da reação do público. Estás contente com a reação do público até agora? Não, Não claro que estás? não. Nunca estamos. Ok, nunca estamos, mas Repara uma atingiu coisa. um patamar mínimo de satisfação? Sim, não, atingiu. Nunca estamos, claro, mas Atingiu, mas repara, imagina, em 100 comentários há um mau, tipo um gajo. É impossível um gajo não mas, ficar. ou seja, achavas que isto tem mais buzz? Não, pensava. Imagina, eu estava completamente às cegas porque eu nunca tinha lançado nada no meu canal de YouTube e não lançava nada desde 2020. Portanto, eu já pensei Desde em o Alta tudo. Definição com o João André. Exatamente. Portanto, agora, se me pergunta, eu não vou ser cínico e dizer que estou satisfeito com 40 mil visualizações no primeiro episódio. Não estou. Eu quero tipo 500 mil. Se as vou ter, claro que não. Mas, pá, é isso que eu ambiciono. Eu não, pá, senão é quase... Então estou a dizer isto tudo, é para o meu filho, nem sei o que mais, e agora vou ter a dizer que fico satisfeito com 40 mil views. Não fico. Não fico. Eu queria que isto... Pá, queria que isso chamado batesse, não é? Queria que isto batesse. Pá, pode vir a bater com o tempo, mas se estou satisfeito? Não estou, mas também nunca vou estar. Nunca vou estar. Tenho essa consciência. Pois. Mas tu imaginas, voltando aqui um bocado atrás, que isto está tudo ligado com a insatisfação, está ligado com isso, que é, tu vias-te a fazer outra coisa que não Via. encenador, Sim. ator? Era facilmente, e estou com um sorriso na Então cara, vá. eu sei, com um jogar assim vais pensar que eu estou no humor, mas eu era facilmente agricultor. Yeah. Mas Ou surfista também. mas não tenho. Pá, não. Mas surf se calhar também deve ser difícil de profissionalizar. Não O que eu surf? Não? Não sei. Pá, eu não tenho skills para. Adoro ir para Agricultura dentro se de água. calhar é mais. Mas agricultura, pois pá. Mas tens um terreno, não plantas Não nada. tenho absolutamente nada. Eu tenho em casa, tenho vasos com terra. Tipo, em casa da minha sogra tenho lá tipo um pedacinho de terra onde planto batatas. E um sonho de um dia, gostava muito de ter um trator e plantar batatas e só depender disso e estar-me a cagar, desculpa, mas para isto tudo e não ter esta pressão e ouvir podcasts enquanto estou a cavar, que é uma cena que eu gosto imenso. Mas pronto, lá está, não tenho terreno nenhum, portanto Até lá vais criar. até lá vou criar. Muito bem, João. Muito obrigado. Olha, Gustavo, muito. obrigado eu pelo convite. Queríamos mais tempo a conversar. O João André está no Instagram em _João_André, Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são de Nuno Fox, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos, a voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rui Mirama está no apoio à produção, eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho, a falar principalmente sobre comédia. A série do João está no YouTube, passem por lá. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Obrigado, João. Obrigado eu.